Continuamos lá no livro dos reis, infelizmente vendo os maus exemplos, né? Existem alguns bonzinhos exemplos, mas a maioria mostrando aí as fraquezas, né? E os problemas de um afastamento com Deus. E hoje são 2 capítulos e aborda lá 4 reis. Então, são reis, vamos dizer assim, que não têm aquela importância, né? Que tem alguns que são dedicados vários capítulos, esses está tudo resumido lá em 2 capítulos. Reis que também, infelizmente, acabaram fazendo coisas que não agradaram a Deus. E uma observação importante é que o Jeroboão, ele é mencionado aí várias vezes, mencionando que estes reis que nós vamos ver hoje seguiram nos mesmos caminhos que Jeroboão. Então, o Jeroboão foi realmente uma péssima influência, né? Foi um rei que deixou um legado negativo, né? Ao invés de deixar um legado positivo. Então, ele aparece aí, eu contei, talvez até seja mais, né? Ele aparece ali algumas vezes nesses 2 capítulos, sempre como um mau exemplo. E o que ele fez, né? Só para a gente recordar aí, já passaram alguns domingos que nós vimos a lição. Uma coisa que ele fez, ele alterou o símbolo da religião israelita, que era para ser a arca, e ele colocou 2 bezerros no lugar, né? Ficou como adoração. Ele alterou o lugar da adoração. Ele fez isso porque ele tinha medo que o povo se deslocassem para Jerusalém, né? Então, ele instituiu Dan e Betel nas 2 fronteiras, meio que assim, deixando o povo lá cercado, né, por esses deuses estranhos. Ele alterou o sacerdócio, que a ordem era ser os levitas, e ele pegou homens de outras tribos, quem tinha mais posses financeiras conseguia aí essa posição. E ele alterou a data da festa do tabernáculo. Mas de tudo isso, né, o que é mais mencionado, mais grave, não que os outros não sejam graves, é a idolatria. A idolatria é condenada do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos aí observações contra a idolatria. Então, o que nós temos aí no capítulo 13, né, do livro de 2 Reis? É um período tumultuado, né? Na verdade, não só esse capítulo, mas como o foco aqui hoje é esse, é um período tumultuado, né? Com problemas políticos, com guerras, com ódio, com traição, né? Então, um período bem conturbado aí da história do povo de Israel. E, além de desafios políticos, questões espirituais, grandes problemas espirituais, o afastamento de Deus, a idolatria que o povo sempre insiste em continuar. Ele vai narrar a ascensão de alguns reis, né, aí no 13 especificamente de Jeoacás, né, no reinado dele, como consequência dos pecados, como uma punição, problemas com a Síria, né, uma guerra, problemas aí com o rei da Síria. Pecados de Jeroboão, persiste na idolatria, persiste na adoração de ídolos, né, em vez dele acatar como bom exemplo, não, ele usa mau exemplo. Enfim, no meio de tudo isso, ainda há uma tentativa de redenção. Nós vamos ver aqui nesses 2 capítulos a paciência de Deus, né? Como Deus é paciente, como ele dá chance,
né? Como ele tenta proporcionar uma condição para que haja o arrependimento. E acaba não acontecendo isso, né? Embora o Senhor tenha essa paciência. E um reino em constante luta, né? Em constante atrito, em constante problemas. Nós vamos ver que Deus vai intervir, proporcionando um libertador, proporcionando alguém para aliviar o sofrimento, né? Uma misericórdia divina, mesmo quando o pecado persiste, e quando não tem jeito, o juízo, né? E as consequências desse pecado. Então, em 2 capítulos, né? Quanta coisa, digamos, ruim, né? Às vezes a gente fica pensando, mas o que nós vamos tirar disso daí, né? Tanta coisa ruim, vamos tirar o quê? Bom, tudo começa lá com Joacás, né? Ele se torna rei de Israel, marcando aí o começo do seu governo de 17 anos lá na região de Samaria. Então, no versículo 1, que eu coloquei aí, mas provavelmente vocês já leram esse texto aí, né, em casa, então já estão conhecendo aí o texto. E o verso 2 chama a atenção, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles, dos pecados. Então o sujeito lá tem uma chance, né, de consertar os erros, de fazer o que é certo, mas continua na idolatria. E aí, né, citado um mau exemplo do Jeroboão, que iniciou tudo isso, e quem se lembra aí do que a gente viu na época que a gente abordou esse assunto, o Jeroboão e o Roboão acabaram sendo responsáveis por este racha, por essa divisão no reino. Então, foi ocasionado aí por uma ambição pessoal, uma ambição política. O que acontece ali no verso 3? Né? O Senhor fica irado, né, contra Israel, devido à idolatria. A idolatria, repito, é sempre criticada, de Gênesis a Apocalipse, é considerada uma traição a Deus, é considerado um adultério. Em alguns textos se fala que foi cometido um adultério contra Deus, de tão grave, né, que é para Deus, é o ser trocado por outro. Né? A idolatria eu tiro Deus, substituo por outra coisa. Deixo de dar preferência a Deus, deixo de adorar a Deus como se deve e faço escolhas erradas. Então, acaba vindo lá um juízo que é a opressão pelo rei da Síria. Claro que aí eu estou fazendo um resumo, porque os irmãos, repito, já leram a história, e a gente vai fazer esse resumo, porque eu quero depois fazer a aplicação do texto, né? É bom guardar a história, não podemos menosprezar, por isso é que a gente acaba entendendo todos os outros fatos, mas eu creio sempre que é importante que a gente tire exemplos para nós, o que nós podemos tirar. E aí eu deixei lá para o final, né? Se der tempo, a gente chega lá. Bom, Deus providencia aí um Salvador, mas a despeito da libertação, continua no pecado. Então, já começou errado em pecado. Deus manda um juízo, providencia a libertação. O povo deveria pensar melhor, raciocinar melhor, mas não, continua, né, permanecendo no pecado e evidenciando uma dureza de coração. Às vezes, quando a gente está estudando esses textos, eu fico imaginando isso, né? Como pode ser? Né? Naquela época,
as pessoas podiam presenciar o poder de Deus. Haviam os profetas, Deus falava diretamente para os profetas que alertavam, olha, Deus disse assim, assim, assim. Então havia um contato íntimo, havia uma plena certeza que era realmente Deus quem estava falando. E mesmo assim se faziam escolhas erradas. É interessante observar essa dureza do coração, essa insistência em permanecer no pecado. É algo assim que fico imaginando, por quê? O que aconteceu? Bom, lá no verso 7, nós temos uma descrição de que as forças israelitas foram desmobilizadas, foram debilitadas, o que vai demonstrar aí uma queda da nação. Então, nação não adora Deus, é repreendida, Deus manda um libertador, não adianta, volta de novo, e aí nós temos um povo debilitado. Esses versos aí, para a época, 50 cavaleiros, 10 carros, isso não era nada para a época. A gente já leu sobre outras batalhas, já leu outros textos, a quantidade de cavalos, de tudo que havia. Então, isso não é nada. Demonstra que a nação, então, devido aos seus pecados, acaba sendo debilitada. No verso 8 e 9 do capítulo 13, a gente tem um sumário, um resumo, um compilado do reinado e a morte de Jeoacás, e aí vai assumir o seu filho Jeoás. E agora as coisas vão funcionar direito, vai ser tudo certo, tudo em ordem. Não, Não, Então, o verso 8 e 9, faz essa observação e diz que também isso está registrado lá no livro das Crônicas. Segundo Reis 13, 10 e 13, descreve lá o início do reinado de Jeoás, que vai suceder aí o Jeoacás. E, de novo, fala lá o texto, no verso 11, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Fez Israel pecar. De novo, já tinha o anterior feito o que não era certo, presenciou tudo o que aconteceu, o juízo, a libertação, o enfraquecimento da nação, mas, pelo jeito, a lição não foi aprendida. Aí a gente tem uma narrativa, para aí um pouco de falar dos reis e se volta para falar do profeta Eliseu, mencionando aí sobre a sua morte. Eliseu estava doente, uma enfermidade que resultaria na sua morte, e aí o Jeoás vai visitar Eliseu. Isso é uma prova que ele era respeitado. Imagina receber a visita de um rei. Então ele vai lá e ele menciona lá que chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Isso aí é uma alusão, que o que vencia a batalha era Deus. O profeta dizia claramente que quem vence a batalha era Deus. Eu vejo isso aí como um lamento. E agora? O que será de nós? Você vai morrer, quem vai falar por Deus? Quem vai falar com Deus por nós? O que nós vamos fazer? E agora? Como é que nós vamos vencer as guerras? Eliseu vai instruir Jeoás em um ato profético. É aí que tem lá o texto que fala para ele tomar as flechas, lançar as flechas.
também não vou detalhar aí, porque, repito, os irmãos já devem ter lido isso daí com bastante atenção. E aí, Eliseu faz uma crítica porque ele não foi persistente, né? Ele atirou lá somente algumas flechas, 3 vezes, né? Demonstrando, não sei, talvez um desinteresse, talvez não acreditando qual era o objetivo daquilo. E aí o Eliseu faz uma crítica e aí prediz que por causa disso haveria uma vitória limitada sobre a Síria, que era o grande problema ali naquele momento. E aí os versos de 20 a 25 vai narrar a morte e o sepultamento do Eliseu, marcando o fim do seu ministério profético, mas esse fim, vamos dizer assim, glorioso, né? Um fim onde acontece algo excepcional, que é um milagre. Né? Acontece lá, sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou. Um milagre aí demonstra a continuidade do poder de Deus. Não é porque o profeta morreu que o povo está abandonado, que o povo está largado. Não, simboliza aí, então, que Deus continua no comando, Deus continua a agir. Né? Deus está no poder, Deus está no controle. Há uma demonstração. Não é porque o profeta Eliseu morreu que agora acabou-se tudo. Verso 22 e 23, há uma reafirmação da opressão síria. Novamente aí eles são oprimidos, mas é feita uma lembrança sobre a aliança, né? E é dito lá, e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus recorda da aliança, da promessa, que não iria destruir o povo, que não iria acabar com o povo. E, então, promete aí, né, um livramento. Então, Deus se lembra da sua aliança. Deus é fiel, Deus é justo, Deus cumpre a sua promessa. E, em seguida, lá no 24, 25, a morte, né, de Hazael, e aí um outro que vai para o trono, e há uma recuperação de alguns territórios que haviam sido perdidos. Né? Então, mais uma vez, essa recuperação de alguns territórios significa, então, a intervenção divina na história de Israel. Deus, então, vem trazendo Israel, assim como ele prometeu, assim como ele determinou, controlando o destino de Israel. E você sabe que tem uma promessa, né? A gente tem agora um intervalo, que é a época da igreja, né? Que Deus não trata diretamente com Israel, mas teremos um outro momento, é profetizado isso, onde Deus voltará a tratar diretamente com Israel. No momento em que a igreja for retirada, Deus se volta novamente para Israel. Isso é o que a gente tem profetizado. Bom, então, o capítulo 13 é um lembrete para a gente da justiça e da misericórdia de Deus. Não é simplesmente uma história para a gente ler, decorar, guardar na cabeça, repetir, mas é um lembrete que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, né? Quem é fiel à sua palavra, quem é fiel a Deus, haverá recompensas. E a falta de obediência vai sempre ter consequências, como houve consequências aí
neste momento da história de Israel. E o capítulo 14, a gente vê Amazias, rei de Judá, ele assume o trono e ele segue parcialmente os caminhos, né? Ele é comparado lá com Davi, mas ele se diferencia do Davi porque ele mantém os altares pagãos. Por algum motivo, talvez por questões políticas, para não contrariar o povo, ele mantém lá os altares padrão. Através das ações, né, de Amazias, de Jeoás, o texto explora temas, né, a gente vai ver orgulho, arrogância, humildade, justiça divina e as consequências, de novo, das desobediências a Deus. Mais uma vez, em mais um capítulo, nós temos aí os problemas. Então, 2 Reis, né, de 14, de 1 até 6, narra aí o reinado, né, o reinado de Amazias, destaca por fazer o que o Senhor aprova, então ele tem algo de bom aí, né, faz coisas boas, mas não com a integridade de Davi. Isso nos faz pensar, né, às vezes a gente pensa que o que a gente faz de bom justifica o que é mal. Né? Não é dessa forma. Né? Se a gente pensa dessa maneira, está pensando de uma maneira errada. Né? Então, mesmo ele fazendo coisas que o Senhor aprovava, ele ainda cometeu erros e fez coisas que o Senhor não aprovava. Devido à justiça de Deus, a gente vê isso várias vezes, né? O povo que não entrou na terra prometida, o Moisés que desobedeceu e também não teve acesso à terra prometida, né? Depois de tudo que ele tinha feito de bom, né? Mesmo assim sofreu aí com a justiça porque cometeu erros. Então, não justifica, né? Um monte de coisas boas para justificar um erro cometido. Bom, apesar dele seguir os caminhos do Senhor, ele ainda permite os altares idólatras. Ainda há uma conivência, né? Ele acredita que possa haver uma convivência pacífica. Não sei se é isso que ele pensou, né? Uma das coisas que ele faz é cumprir a promessa de punir, né, os assassinos do seu pai, mas cita lá que ele não puniu os filhos, né, porque na lei mosaica dizia que os filhos não são responsáveis pelos pecados dos pais. Então, ele não extermina toda a geração, não extermina toda a família. Isso é citado como algo bom que ele fez, mas continuou a permitir altares idólatras que fizessem parte do culto a Israel. Bom, vamos dizer assim, numa arrogância, né, num orgulho, ele desafia Jeoás, que era o rei de Israel. Ele quer fazer lá uma guerra, quer fazer um confronto. E aí ele recebe uma parábola, né? Vocês devem ter lido lá sobre a parábola, e o objetivo da parábola é advertir contra a arrogância e as consequências de desobediência e orgulho. E o resultado disso aí leva a uma batalha, né? Judá é derrotado, destaca aí a consequência dessa desobediência, desse orgulho dele, e aí mais um grande problema, né? Ele captura Amazias, saqueia Jerusalém, destrói, e aí mais uma confusão, mais um conflito agora entre quem deveriam ser irmãos, deveriam estar em paz. E aí, nos versos 15 e 16, a gente tem lá o resumo do seu reinado, as suas realizações e a sua morte.
Então, Amazias ainda sobrevive 15 anos após a morte, né? Mas o seu reinado termina como alguns outros, né? Conspiração, fuga, captura, traição e aí a sua morte. E aí Azarias é proclamado rei de Judá. E aí há uma recuperação, uma reconquista, né, do território de Judá. 2 Reis 14, 23 a 29, narra aí sobre Jeroboão II, né, o outro Jeroboão, que ele começa a reinar em Samaria. De novo, continuidade nas práticas idólatras. De novo, seguindo aí os pecados. Mas, apesar disso, Israel vai vivenciar uma época de expansão territorial, cumprindo as profecias, demonstrando mais uma vez a misericórdia de Deus, que Deus é paciente. Então, esse é um resumão aí do que você leu lá no capítulo 13, no capítulo 14. Né? Agora, o que tirar de tudo isso daí? Né? Saber a história, repito, eu não menosprezo, é bom, é importante, mas o que a gente pode tirar? Porque Paulo, escrevendo para Timóteo lá, diz que a Escritura é proveitosa para nos ensinar. Quando nós lemos, estudamos a Bíblia, é para que possamos aprender. Não só para aprender, mas também para nos repreender, nos corrigir. Então, quando lemos isto, né, quando lemos esses 2 capítulos, a gente tem que aprender alguma coisa. A gente tem que ter em mente que a gente tem que corrigir alguma coisa. Se não só conhecer a história, não vai ter servido de nada, né? Não vai ter acrescentado nada em nossas vidas. Importante, né? A Bíblia, ela não esconde os pecados e as fraquezas humanas. Né? Tudo isso aqui, talvez se fosse um escritor desses que escrevem livros, ele não destacaria essas coisas ruins. Né? Quando a gente lê um livro aí, normalmente não há tanto destaque, né? Tanta guerra, traição, né? tanta coisa sanguinária. Mas a Bíblia não esconde nada. Por quê? Porque nós devemos aprender. Né? Lá em Romanos 15, 4, nós vemos que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, o que está escrito aqui é para que a gente estude, aprenda, se corrija, sejamos repreendidos. Né? Foi exemplos que a desobediência ela traz consequências. Os escritores do Velho Testamento, então, apontam os erros do povo de Israel. E sabe o que é interessante? Paulo, Pedro, Tiago apontam erros na igreja. Paulo, Pedro e Tiago escreveram para as igrejas. Você vai observar que a maioria das cartas de Paulo começa como? Aos santos. Se ele está falando aos santos, é porque deduz-se que é para a igreja, com pessoas convertidas. Então, eu coloquei ali uma figura das dispensações, porque existem alguns grupos religiosos que têm dado muita ênfase ao Velho Testamento, somente ao Velho Testamento. Repito, eu não estou menosprezando o Velho Testamento. É importante, acabamos de ler um versículo que diz da importância. Mas esquecem que nós vivemos dispensações. Eu fiz uma pergunta numa aula, depois que eu me toquei que deu uma confusão. Né? Eu perguntei, você prefere o Deus do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Mas é o mesmo Deus, só que ele age de maneira diferente. Quando eu fiz a pergunta, é que eu prefiro Deus da dispensação da graça, não da dispensação da lei. E tem alguns grupos religiosos que eliminaram Jesus Cristo
eliminaram a graça e se voltaram só para o Velho Testamento, pregando poder, pregando ódio, pregando batalhas, né, pregando prosperidade. Só que eles esquecem que nós estamos noutra era de dispensação. Jesus Cristo enfatiza isso. Né? Ele começa o seu ministério fazendo o quê? Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. O Deus da dispensação do Velho Testamento destruía, guerreava, matava. O Deus da graça fala, dê a face para o seu inimigo. Se ele quer andar 1 milha, anda 2. Por isso esse Jesus foi rejeitado por Israel, porque Israel queria o Deus que mata, que destrói. E quantos de nós não estamos querendo esse mesmo Deus hoje? Né? Esquecendo do Jesus da graça, né? Do Jesus que ressignificou. Então é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Né? O Velho Testamento é ótimo para nós aprendermos, sermos corrigidos. Mas cuidado, nós não vivemos naquelas dispensações. Nós estamos na dispensação da graça. E em breve, se Deus assim o permitir, estaremos na dispensação do reino. Dispensações, elas são épocas em que Deus trata o mundo de uma maneira diferente, de acordo com o conhecimento à época. Então, essas são as dispensações. Não é um Deus, não é outro Deus, é Deus agindo diferente nas épocas. É Deus agindo com o seu povo. Por exemplo, até a época da lei, promessa, governo humano, isso era voltado para Israel. Né? Eram as promessas sendo cumpridas para Israel, a terra prometida, né? Todo um conjunto de fatos que eram voltados para Israel. Jesus, o apóstolo Paulo, diz que Israel rejeitou a graça, preferiu continuar na lei. Né? Há uma grande discussão sobre os judaizantes, que eles queriam obrigar os gentios a fazerem como os judeus faziam. Paulo fala, não, nada disso, acabou. Isso foram sombras do passado. Agora é uma nova época. Agora é a época da graça. Então, as dispensações, falando de maneira bem simples, teria que fazer um estudo melhor aí, ela significa que Deus trata de maneira diferente o mundo de acordo com as épocas. E aí eu só descrevi lá, uma outra hora a gente pode entrar e falar em cada uma dessas 7 dispensações aí. Mas eu quis colocar exatamente para diferenciar, porque tem muita gente, tem gente até usando roupa, né, de judeu, fazendo templo, né, templo, trazendo a arca para dentro. Acabou. É um erro. Nós não estamos nessa época. Agora é a graça. A graça que às vezes a gente menospreza tanto. Bom, pecadinho ou pecadão, né? Porque isso aí, esse instrumento aí todo mundo sabe o que é, né? Esse todo mundo conhece. É uma régua. Mas já vou explicar o porquê da simbologia aí. E esse aqui, alguém sabe? Ó, tem gente que sabe, eu achei que ninguém ia saber. O que é o paquímetro, né? É para dimensões pequenas, né? Parafusos, peça, medir o diâmetro da rosca, né? Não dá para você medir com uma régua, não vai funcionar, vai dar errado. E esse aqui? Oh, tem engenheiro aí. Não. Esses instrumentos eu tive contato, tive conhecimento quando eu fui fazer um curso de mecânica lá no Senai e eu descobri a existência desses instrumentos. Eu descobri, por exemplo, que a folga entre o cilindro e o pistão, impossível se medir com uma régua, senão eu vou arrebentar o motor. Né? Eu preciso de um instrumento muito preciso. Né? Exige uma precisão, assim,
milimétrica. Isso aí, ó. Obrigado, irmão. Por que isso daí? Eu falei, mas por quê? O que tem a ver? Porque nós estamos numa época em que muitos de nós estamos usando régua. E Deus usa o micrômetro. Né? A gente vê isso nas declarações do próprio Jesus. Ele está falando lá que a lei dizia que não era para adulterar. Aí o que Jesus faz? Isso era a régua. Aí ele usa o micrômetro. Ele fala, porém, se você olhou, você não cometeu o ato, você não foi lá, olhou com desejo impuro, já adulterou. A medida de Deus é diferente. Às vezes a gente mede comportamentos, atitudes na igreja com a régua. Só que a gente esquece que Deus usa o micrômetro. Ele é muito mais preciso. Né? Sim, bem lembrado, né? Que não é para matar. Mas, se você odeia seu irmão, é a mesma coisa que assassinou. Eu sei que todo mundo está pensando aqui, eu não odeio ninguém. Só que essa definição de ódio, ela é mais ampla, tá? Esse ódio que você está pensando aí, não é só que eu desejo. Né? Eu ignorar alguém já é odiar. Micrômetro, não régua. Ah, não vou falar com esse irmãozinho, ele é meio chato. Isso já entra na categoria. Micrômetro de Deus é diferente da sua régua. Né? E às vezes a gente se esquece disso daí. Tiago, capítulo 4, por exemplo, vai confrontar os seus leitores com uma pergunta básica, que é baseado no texto. Vocês vão escolher Deus ou os ídolos? Tiago fala algo semelhante, né? Seu propósito é submeter-se à vontade de Deus ou aos seus próprios desejos? Porque se você quer se submeter aos seus próprios desejos e aos prazeres do mundo, então você é idólatra. Você está substituindo Deus. Você está cometendo o mesmo erro desse pessoal todo aqui que a gente acabou de falar. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Você não precisa ter uma imagem lá no canto da sua sala. A idolatria acontece no seu coração. Depois você dá uma lida em casa lá, guarda aí a nota, Tiago, capítulo 4, né? Ele dá um grande alerta. Quando a gente observa atitudes, né, na população, nas pessoas, a gente observa atitudes de competição, de rivalidade, corações carregados de ódio. Nós temos um momento da nossa história que a gente tem muito ódio. Eu às vezes, até me arrependo de ler as notícias do dia. Né? Tem lá um ódio de tudo. Ódio de tudo. É ódio da esquerda, ódio da direita, ódio dos imigrantes, ódio dos negros. Eu quero alguém para odiar. Pode ser qualquer um, meu vizinho. Né? Então, a gente vê... ao invés de um amor, talvez fazendo o que esse mesmo pessoal fazendo, querendo guerra, querendo ódio, querendo punição. Efésios 4:1 tem também uma mensagem para nós, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Está lá, é Bíblia. Né? Será que a gente segue esse versículo aí? Depois você lê, tá? Então, o capítulo completo, que tem mais alfinetada lá para você. Tá? Eu peguei uma só. Então, em Efésios capítulo 4, ele está apelando para que os convertidos, que eles abandonem o seu estilo anterior de vida, né, e sigam por um novo caminho. Essa é o que Paulo está falando lá no livro, nesse capítulo, para os crentes de Efésios.
eles relatam que os pagãos vão se ocupar de coisas vazias e sem importância. Mas nós não somos mais pagãos. Nós não temos mais a mente obscurecida pela ignorância. Será? Paulo, depois você dá uma lida, ele vem tratando isso. Eu tenho, assim, uma convicção firme, muito firme de uma coisa. Para mim, um convertido, um crente, tem que ser diferente. Tem que ser. E as pessoas têm que perceber que você é diferente. Se você não é diferente, alguma coisa está errada. Você está querendo dizer, Edson, que você está julgando se é salvo ou não? De jeito nenhum, eu não me meto nessa confusão. Se você é salvo ou não, eu não sei. Mas aí eu me remeto para o texto de Paulo, que tem pessoas naturais, pessoas carnais e pessoas espirituais. Talvez esses que não são diferentes, eles não são naturais, mas são carnais. Não atingiram a plenitude do Espírito. Não são guiados totalmente pelo Espírito. Então, eu tenho profunda convicção disso. É crente, é convertido, é diferente no modo de falar, é diferente no modo de se comportar, é diferente no modo de se vestir, é diferente no modo de responder. Se eu não vejo essa diferença, repito, meu questionamento não é se é salvo ou não. É carnal ou é espiritual? Isso também Paulo explica, eu não coloquei o texto aí, lembrei agora, depois você pode procurar. O Paulo faz toda uma dissertação sobre quem é carnal e espiritual, quais são os frutos da carne, quais são os frutos do espírito, qual que você tem mais? Fruto da carne ou fruto do espírito? Era bom você começar a pesar isso aí, pôr na balança, ver para onde ela está pendendo. De repente você tem alguma coisa para consertar. 1 Pedro, no capítulo 1, tem lá algumas características. Ser eleito por Deus, ser salvo, é um grande privilégio, mas também traz junto responsabilidade. Alguns apenas pensam, já sou salvo mesmo, vou para o céu, beleza, está tudo certo. Não, você não é salvo para ir para o céu. Claro, você vai, mas o propósito não é esse. Porque senão aceitava Cristo, morria e ia para o céu, pronto, acabou. Aí eu acho que até ninguém ia querer aceitar Cristo, porque era para morrer mais rápido, não, ninguém quer, né? Então, é para a gente ter uma vida de testemunho, uma vida diferente, é para as pessoas, esse sujeito é esquisito, eu acho que é crente. Outra coisa que eu falo que é um problema, para mim é um problema. Eu não gosto quando alguém pergunta se eu sou crente. Eu gosto quando alguém afirma que eu sou crente. Eu entro lá no primeiro ano da faculdade e o sujeito olha para mim, olha para você, olha que bacana. Eu acho que essa pessoa é crente, está muito esquisito, está diferente. Se isso não acontecer, eu acho que também tem alguma coisa errada. Eu ministrei aulas em universidade durante 18 anos e eu ficava tão triste que eu só descobria no final do ano que o aluno era crente, porque ele falava. Um ano inteiro dando aula, eu não via nada de diferente. Alguns até, quando falava que era crente, até falavam, Senhor, era melhor que nem fosse. Porque era um mau testemunho em todos os relacionamentos, comportamento, linguagem, vestimento. Professor, eu sou crente. Puxa, que pena. Então, ser eleito tem responsabilidade, ser convertido é responsabilidade. Pedro lembra do mandamento que está no coração da religião hebraica. Sede santos, porque eu sou santo. Eu já falei isso aqui uma vez, essa historinha, agora não dá para ser santo, a gente vai ser santo no céu. Não é o que a Bíblia ensina, é o que você está falando. Então, esse capítulo traz sérias consequências da idolatria. Mas beleza, hoje a gente não tem esse problema.
mas lembra da importância de colocar Deus acima de tudo. Repito, idolatria é qualquer coisa que substitua Deus na sua vida. Se tem algo que é mais importante, você é um idólatra. Ponto final. É o que a Bíblia diz. Não sou eu, tá? Não fica bravo. Depois você briga lá com Deus. Não, você não vai fazer isso. Fama, poder, trabalho, casamento, dinheiro. Dinheiro nem tem quase idólatra do dinheiro. Mamon é raríssimo, né? Bens materiais. Aquilo ali também, ninguém idolatra político. Já aprendeu com o Velho Testamento que esse povo é de enganar, é de querer benefício próprio, né? É bom que a gente aprendeu, né? Atletas, né? Ídolos gospel, eu coloquei lá, hoje tem até ídolo gospel, né? O que substitui Deus é idolatria. É idolatria. Não pode nada ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Destaca o papel dos profetas, né? Reis destaca esse papel dos profetas. Eliseu, mesmo à beira da morte, continua a guiar Israel. E para nós, o que significa, né? A importância de ouvir e seguir os mensageiros de Deus. Hoje, para nós, seria a liderança da igreja. A liderança hoje tem esse papel, né, de guiar o povo de Deus, né, no sentido de ensinar, no sentido de instruir. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Legal, isso eu gostei. Eu sou presbítero e ainda ensino, então sou digno de dupla honra, por favor. Estou brincando, tá? Então, é algo que nos ensina. Na época lá eram os profetas, eram dignos de honra, respeitar. O rei em respeito vai lá acompanhar a morte do profeta. E hoje em dia a gente vê uma total falta de desrespeito, às vezes, às lideranças. Né? Uma desobediência às lideranças. Aprendemos sobre misericórdia e redenção. Né? Apesar da desobediência de Israel, Deus mostra misericórdia. Isso nos lembra que, independente do nosso erro, a gente tem a redenção ao nosso alcance. Nós podemos nos arrepender. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é algo que nos faz lembrar esses dois capítulos. O poder da fé e da oração, né? Houve uma intervenção divina para a libertação de Israel. Né? Uma súplica. Nos momentos de desespero, né? Não só, né? Nos momentos de desespero, a gente deve confiar na providência de Deus. Filipenses 4,6, né? Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, sempre agradecendo por tudo. O que mais aprendemos ali? A importância da humildade, né? O Amazias lá, inflamado pelo orgulho após uma vitória, desafia lá o Jeoás e acaba sendo derrotado. Esse episódio sublinha a necessidade de manter a humildade, mesmo quando nós temos sucesso, mesmo quando nós estamos em posições consideradas superiores. Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nos ensina, e ensina para a gente também esses dois capítulos, consequência das ações. Né? A derrota e o saque de Jerusalém, né, teve impacto para a nação. E nós? Nós também temos uma promessa de julgamento. Muitos também já esqueceram disso, 2 Coríntios 5:10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal não é para condenação, mas todos os convertidos vão passar pelo tribunal de Cristo. E aí vai ser recordado o que você fez, o que não fez. Já pensou que vergonha? O que será que Cristo vai ter a dizer sobre você? Qual será a recompensa que você vai ter? Lá na EBD, quando eu era lá piquititico, né, a professora lá da EBD, ela falava assim, ó, quem está fazendo tudo certinho vai ganhando tijolinho de ouro e vai subindo a sua casa. Né? Quando chegar lá no final, você vai ter uma casa linda, maravilhosa de ouro, ou não vai ter nada. Vai ter só um alicerce lá sem nada. Era o exemplo que ela lhe dava lá para a gente entender essa questão. O que mais a gente aprende aí? Sobre a misericórdia divina. Aprende sobre a misericórdia divina, que apesar da desobediência, né, houve uma certa prosperidade aí na nação. Estou acabando, tá? E aprende ainda sobre a soberania de Deus, né, que a expansão do território, né, sob Jeroboão, destaca aí falhas humanas, mas Deus continua a moldar o destino do seu povo. E aí um texto que a gente pode ver lá que Deus fará cumprir a sua promessa no divino tempo. E encerrando, né, uma coisa que eu sempre digo, eu vou continuar repetindo, leia a Bíblia. É bom ler a Bíblia. Mas se você só lê 2 Reis 13 e 14, e aí? Você vai saber a história, bacana. Mas e o quanto que a gente pode tirar dessa história? Né? De 2 capítulos, quanto que a gente pode tirar para as nossas Bíblias? Então, estude a Bíblia. Né? Leia, tudo bem, mas pare, reserve um tempo para estudar. Em Oséias 4, verso 6, Deus acusa Israel, que é uma nação pecadora, e ignorância intencional desse povo. Olha o que ele fala ali para encerrar. Meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeistastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só que juízo, né? Será que a gente está sendo destruído por falta de conhecimento? Infelizmente, eu creio que sim. Muitos, por falta de conhecimento, estão sendo destruídos. Aqui eu falo destruídos espiritualmente. Então, repito, leia a Bíblia, é bom, é ótimo, é importante, mas estude, medite, faça perguntas para a Bíblia, faça perguntas para o pastor. Aliás, se você tiver qualquer pergunta, não faça para mim, está cheio de pastor aqui na igreja, faz para eles respondem. Tem mais sabedoria do que eu. Então, mais uma vez, a gente termina mais uma aula com a triste história de 4 reis que não fizeram o que era reto diante de Deus.